Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o tema do gnosticismo, né, que é o tema do livro que eu publiquei, A Ortodoxia e o Gnosticismo, que está na Amazon. Link segue aqui embaixo. Então, eu li recentemente um outro livro sobre esse tema e que complementa aquilo que está no livro que eu publiquei. Né? É um livro do Orlando Fedeli. O Orlando Fedeli, ele é um católico e fundador aí das fundações Montfort, Instituto Montfort, que é um grupo que se dedica aos estudos da religião. Ali, nesse livro, que é Antropoteísmo, do Orlando Fedeli, ele vai falar sobre esse conceito de gnose, e particularmente, e aí por isso que eu trago o tema aqui, das relações disso com a ciência. Até que ponto a gnose, o gnosticismo, fomentava a pesquisa científica, estava convergente com a pesquisa científica. Né? Ele vai discutir esse tema. Né? Então, ele fala que o conceito de gnose ele remete a um conhecimento que eleva a condição humana ao divino, que seria a gnose. Segundo Hans Jonas, ele diz assim: a jornada celestial da alma que retorna e, de fato, uma das características comuns mais constantes em sistemas amplamente divergentes. E seu significado para a mente gnóstica é reforçada pelo fato de representar uma crença não apenas essencial na teoria e expectativa gnóstica e expressiva na concepção da relação do homem com o mundo, mas de importância prática imediata para o crente gnóstico, uma vez que o significado da gnose é preparar para este evento final, e toda a sua instrução ética, ritual e técnica destina-se a garantir sua conclusão bem-sucedida. Orlando Fedeli, ele vai destacar o caráter anticientífico do gnosticismo. Por quê? Porque o gnosticismo ele demoniza o cosmos, a matéria. O cosmos e a matéria é vista como uma criação do Deus mau, do demiurgo. Né? Então, ele rejeita, ele demoniza essa matéria e ele rejeita o princípio da causalidade, que é a base da lógica científica, porque ele rejeita a existência de uma harmonia, de uma ordem nesse cosmos. Né? E vai dizer assim, Orlando Fedeli, nada foi causado, pois que não há distinção entre causa e efeito, entre criador e criatura. Por isso também não existe, para certa finalidade, e não existindo ordem metafísica, não há também ordem das coisas com relação a um fim. Não há causa e, portanto, nada tem finalidade. A lógica deveria ser substituída pela dialética, ou seja, pela lógica do devir ser, do vir a ser, e o discurso lógico pelo mito. A ciência deveria ser substituída pelo conhecimento esotérico, isto é, pelo conhecimento das leis ocultas de simpatia que interrelacionam as partículas divinas presas nos seres materiais. A técnica deve ser substituída pela magia, ou seja, a aplicação das leis de causa e efeito, que supõem alteridade, devem ser substituídas pela aplicação das leis de simpatia, que supõem a comunhão unitária de todas as coisas entre si. A sabedoria, visão arquitetônica e teleológica do universo criado, como um reflexo de Deus, que permite ter dele um conhecimento analógico, deve ser substituída pela gnose. Faz referência também ao cabalista Abraão Abulafia, que o cabalismo, a cabala seria um desenvolvimento posterior, né, da gnose. Então, Abraão Abulafia, lá no século XII, ele pregava que para superar as limitações da lógica e da razão, o homem deveria meditar em coisas não somente abstratas, mas também indeterminadas, tais como combinar letras hebraicas de tal modo que, de preferência, formassem palavras sem significado, sem sentido, pois somente desta forma a alma entraria em contato com a divindade infinita. Então, veja essa lógica aqui do Abraão Abulafia,
de ficar meditando sobre coisas sem sentido, indeterminadas, né? Que isso é que te traria a comunhão com a divindade, e não a busca de uma lógica. Essa busca de uma lógica, ela te afastaria da divindade, né? Essa é a perspectiva do cabalista Abraham Abulafia, e também seria a perspectiva do gnosticismo, que rejeitaria essa lógica por um conhecimento esotérico, né? Leis ocultas de simpatia e rejeição de qualquer causa teleológica, né? Aí aqui vai uma observação com relação, quer dizer, o Fedeli fala dessa causa teleológica. Teleológica é aquela coisa que tudo tem uma lógica que converge a Deus, né? A ciência não trabalha com essa perspectiva teleológica, né? Então aqui vai aqui uma certa crítica aí ao Orlando Fedeli, né? Ele está colocando a ciência, o pensamento científico, como teleológico. E, na verdade, o pensamento científico não é teleológico. É esse caos, essa indeterminação que ele está reclamando, parece fazer parte da ciência, né? A gente vê, por exemplo, na física quântica, onde as leis de causalidade não são respeitadas. Você vê na evolução, onde a evolução segue determinadas regras, mas ele tem muito de um elemento de aleatoriedade nesse processo. Então, que vai uma crítica aí ao Fedeli, né? Falando do Fedeli, ele também vai fazer um paralelo entre o gnosticismo e o panteísmo. Então, entre a gnose e a cultura grega. Pois, apesar de terem divergências, porque na cultura grega o cosmos ele é harmonioso, ele não é uma criação do mal, ele é harmonioso, né? Para os gnósticos, não. Mas eles se aproximam, tá? Um com o panteísmo e o outro com a gnose. Eles se aproximam. André Jean Fustuggieri, que ele é citado bastante pelo Orlando Fedeli, né? O Orlando Fedeli ele cita muitos autores franceses, tá? Então, muito uma literatura francesa, né? Ele destaca que os gnósticos que detestam a existência nesse mundo material, ao contrário dos panteístas gregos, que acreditavam nessa harmonia cósmica, esse universo divino, eterno, infinito, e viam esse universo como um organismo vivo. Então, isso coloca em contradição os dois. O Fustuggieri vai dizer o seguinte: todo movimento religioso é um movimento de alma. Ele procede de uma certa maneira de conceber, ou melhor, de sentir a vida, particularmente esse grande enigma da vida que é o sofrimento. Nós podemos fazer algumas observações sobre esse ponto de vista. É um tipo de espírito que, denunciando como mal o próprio fato de existir, né, esse está falando do gnóstico, ele aspirou ao não ser, senão o mínimo possível, no limite. Seu desejo supremo é de não ser. Então, aproxima, inclusive, muito do budismo, né? O grego clássico, ele aparece em oposição a essa tendência, porque ser, viver, desenvolver-se ao máximo possível e, no limite, ser e viver tais como os deuses, mesmo tempo e da mesma vida que os deuses, esse é o melhor desejo do herói grego, que é o modelo a ser seguido. Então, o Orlando Fedeli explica, o panteísta ele é fatalista, ele crê nessa harmonia universal que explica e absorve na unidade final todos os males particulares. O gnóstico não crê nessa harmonia, pelo contrário, tudo para ele é radicalmente desordenado. O mal é cósmico e metafísico. O panteísta, como filósofo, ele é racional. O grego, extremamente racional. Filosofia, Platão, extremamente racional. Ele crê em leis imutáveis do universo e visa um conhecimento do universal. Ele despreza o indivíduo e o individual.
O gnóstico, por outro lado, ele só se preocupa com o individual, com o eu. É a religião do eu. O universo e o universal ele despreza. Ele é antirracional, anticientífico. O panteísta visa o todo harmônico. Ele é um otimista. O gnóstico é um pessimista, né? É um nihilista. O gnóstico crê que o universo oculta e não revela Deus. Deus é incognoscível. Não se conhece Deus pela ciência, mas pela intuição do conhecimento que é magicamente revelado. A razão, para o gnóstico, engana o homem ao permitir que ele definisse e, portanto, separasse os seres. Seria preciso destruir a razão que cria essa ilusão do mundo material e, por meio da intuição, conceber e realizar a grande unidade divina universal. A razão, para o gnóstico, é desintegradora da realidade, isto é, da divindade. Ela seria também o que nos iludiria por meio das relações de causa e efeito que supõem a distinção dos seres. Na verdade, tudo isso é uma ilusão. Essas relações de causa e efeito são uma ilusão. Sendo um só o espírito que está no fundo de cada coisa, é possível colocar uma relação de simpatia do espírito que está no homem e o espírito que está no objeto, e mover então esse objeto. Não é a ciência que permite dominar o mundo, mas a magia, para o gnóstico. Finalmente, a razão nos enganaria ao criar a ilusória distinção entre sujeito e objeto. Seria a superação dessa distinção racional que permitiria a fusão metafísica que tornaria o sujeito idêntico ao objeto, o homem idêntico ao universo e o homem idêntico a Deus. Então é isso que, em última instância, o gnóstico está procurando, é identificar o homem com Deus. Apesar disso, Orlando Fedeli concorda com Hans Jonas em que podemos encontrar muitas similaridades entre a gnose e o panteísmo grego. Henri Pouec, outro autor francês, ele diz assim: a gnose é um conhecimento absoluto que salva por ele mesmo, ou que o gnosticismo é a teoria da obtenção da salvação pelo conhecimento. O Robert Grant também ele vai dizer alguma coisa bem parecida. Ele vai dizer assim: está aí o primeiro ponto e o mais importante da definição do gnosticismo. É uma religião que salva pelo conhecimento. Conhecer para eles é essencialmente se conhecer. O gnóstico é um gnóstico porque ele sabe, por revelação, qual é o seu verdadeiro eu. Outras religiões estão em graus diversos, centrados na divindade. O gnóstico está centrado no eu. Marcelo Tenório vai dizer assim: a gnose e o panteísmo ambos formam a religião do homem, que nega, entre tantas coisas, a limitação do conhecimento para atingir o mistério e a transcendência divina. As limitações da vontade, recusando a aceitação e a imposição de qualquer lei, até desembocar no absurdo da negação do livre-arbítrio, e assim fugir da responsabilidade da aceitação de toda a ordem ontológica. O homem haveria a força necessária para redimir o homem, ou para salvar Deus, aprisionado na contingência. Cresce no homem como salvador de si mesmo. Então, essa é a perspectiva gnóstica. Né? Então, ele nega essa limitação. Quer dizer, o cristão, né, na segunda ortodoxia, ele reconhece essa limitação humana. É por isso que ele invoca sempre a questão da graça. Né? Existe uma limitação humana para conhecer a Deus. Né? Então, isso tem que vir através de uma ação externa ao homem. Né? Então, essa limitação do conhecimento
não é reconhecida pelos gnósticos. Ele diz, não, basta você conhecer que você vai conseguir essa identidade com a divindade, né? Então, enquanto um busca o caminho por si mesmo, o outro busca o caminho através da igreja, enfim. Então, esse é o Orlando Fedeli, algumas observações sobre o gnosticismo, sobre essa questão do gnosticismo ser algo anticientífico, né? E dessa questão da religião do gnosticismo buscar uma salvação da humanidade por ela própria, né? Muito obrigado.